Aí eu tenho um pouquinho de quartzo, tenho uma pontinha de quartzo aqui, tem as biotitas. É um granito com uma cor salmão, uma cor qualquer coisa. Então, em princípio, tendo quartzo e feldspato, a gente já é levado a pensar que é um granito. Esse aqui, ó, são granitos. Legal? Bom, granito. Aí eu digo para vocês, olha, aqui eu tenho quartzo e feldspato. É meio parecidão assim, né? Mas não é um granito. Muito pelo contrário, isso aqui não é uma rocha ígnea, isso aqui é uma rocha metamórfica. Mas como é que eu vou identificar que ela é uma rocha metamórfica? Isso, se a gente olhar aqui, vocês vão perceber que os cristais, diferentemente daqui, eles estão todos assim, ó, achatadinhos. Quer dizer que a rocha que originalmente devia ter sido um granito, ela sofreu um esforço qualquer que deformou esses minerais e facilitou esse plano de clivagem. Tá certo? Então, tem quartzo, tem um pouquinho de feldspato, tem bastante biotita, muscovita, eu acho, né? Mas não é um granito. Por quê? Porque eu consigo perceber que houve um esforço. Que esforço é esse? Esse esforço transformou a rocha ígnea em metamórfica. Então, para nós, a engenharia, chamando isso aqui de um xisto, ou seja, tem xistosidade, tá legal, certo? Então, ó, tudo isso aqui é meio parecidão, assim, né? Ó. Ok? Então, ó. Bom, daí eu disse para vocês, então, tem quartzo, tem feldspato, pode ser um granito, mas de repente também pode ser um xisto. Mas de repente também pode ser uma outra coisa. Isso aqui, por exemplo, tem quartzo e feldspato, que está no clarinho, e tem a biotita, que está no escuro. Mas se a gente olhar a nossa classificaçãozinha, vocês vão ver, é uma massa isotrópica, né? Ela é igual, assim, toda igual, do lado que eu olhar, ou apresenta-se em bandas. Aqui é muito pouquinho para a gente ver, mas a gente percebe que tem uma relação dos minerais claros com os minerais escuros, que a gente chama de leucocráticos e melanocráticos. Aqui, se essa amostra fosse maior, a gente ia perceber bem, ó, uma banda aqui, outra banda aqui. Então, isso quer dizer que originalmente era um granito, mas sofreu aumento da pressão e temperatura, aquele granito foi virando assim como se fosse uma massa de bolo, né? E depois foi concentrando os minerais pela sua composição química, afinidade química, densidade e tal, e formou essas bandas. Então, isso aqui a gente chama de um gneiss. Tá? Apresentou bandas, é um gneiss. Ok? Olha aqui, ó. Esse aqui é um granito especial, né? Porque eu tenho muito quartzo aqui, ó, e tem uns grãos grandes de feldspato, ó, certo? Isso aqui a gente chama de um pegmatito. Junto desses pegmatitos, esse aqui, ó. Ó, aqui está a muscovita, ó. Aqui está a muscovita, tem quartzo e tem o feldspato. Muscovita é do brilho? A muscovita é o que brilha. Esse é aquele que está dentro do ferro de passar, estava antigamente, né? Sim. Essa amostra aqui, se eu não me engano, isso foi de um trabalho que eu fui fazer na Paraíba, associado a esses pegmatitos, onde tem quartzo, feldspato, amica, berilos e tem outras gemas assim, de valor econômico, ocorriam uns mineraizinhos chamados columbita e tantalita. E esses minerais columbita e tantalita eram minerais para a produção de ferro, na usinagem de ferro, um ferro mais leve e muito mais resistente, um aço muito mais leve e resistente. E isso, nessa região que ocorre lá na Paraíba, Rio Grande do Norte, os Estados Unidos, na época da Segunda Guerra, levaram praticamente tudo. Só deixaram, que não interessava na época, o feldspato, que hoje é utilizado na cerâmica, a muscovita, que é utilizada como isolante térmico também, né? Então, tu vai lá, tem os pegmatitos. Pegmatitos, eles se destacam assim, como se fosse uma montanha bem isolada. Uma área plana, tu tem aquela montanha isolada. Então, lá os caras cavalam aquilo tudo, quer dizer, dizem, né, que é no que eu li, que os Estados Unidos entrou na guerra em 1941, final de 41, início de 42, se não me engano, né? Em um ano, eles mapearam aquilo tudo e levaram aquilo tudo. Eu, quando estive trabalhando lá, foi em 1990, foi na época do Collor, acho que era, 1990, né? 90. Eu ainda utilizei as fotografias aéreas dos Estados Unidos, porque nós nem tínhamos as fotografias aéreas do local. Então, hoje ele tem valor econômico pela muscovita, pega placas de muscovita grandes assim, né? Bem legal. Tá? Bom, rochas sedimentares. A característica mais importante das rochas sedimentares é essa estratificação, essa camada, né? Os mineraizinhos, aqui é tudo um grãozinho de areia. Essa areia,
ia sendo transportada, ela ia se depositando, períodos de mais água, mais oxidação, menos oxidação, ambiente mais oxidante, menos oxidante, ia marcando essas camadinhas, essas características, né, mais de camadas. Ó. Como está aqui, né? Ó, como está aqui. O que a gente percebe? Aqui eu tenho um arenito bem grosseiro, mas por que eu sei que isso aqui é uma rocha sedimentar? Olha como tem uma parte, um pedaço de um tronco, de qualquer coisa aqui, né? Por quê? Porque quando essa areia que foi se formando, ficou essa raizinha lá no meio, sei lá, né? E virou uma rocha. Esse aqui é o arenito que a gente chama de arenito botucatu. Ele ocorre abaixo do basalto. Olha as camadas aqui, né? A gente passando a mão percebe, é um arenito. Esse aqui é um arenito fino, tá? A gente chamando isso de um arenito, tá bom? Arenito, tá bom? Tem alguns mais finos, um pouquinho, tem até um... Aqui, ó. Ó, essa aqui eu percebo, se vocês olharem, tem as marcas de folhas aqui, ó. Isso aqui é um registro fossilífero, né? Deveria ter tido uma folhinha aqui, a combinação dela com o que tinha a química dos sedimentos, deixou uma manchinha um pouquinho mais escura. E a textura dela é uma textura bem mais fina do que a areia. E a gente chama isso de um siltito, porque a textura é um silt. Ok? Essa aqui estava boa para a gente olhar, responder aquela pergunta que vocês estavam fazendo lá. Quando eu falei que tipo de alteração tem no basalto que a gente pode relacionar com os granitos, né? Esse tipo de alteração que vocês estão vendo aqui, numa cor amarelada, o que é isso? É um intemperismo por oxidação. Por que oxidou? Porque os mineraizinhos que estão no basalto, isso está escrito naquela apostila que vocês não leem, ele tem muito ferro, ilmenita, magnetita. Então o ferro, quando submetido a intemperismo, ele se oxida, tá certo? Então por isso que ele faz essa capinha de alteração que é bem característico dos basaltos. Tá legal? O granito, por não ter minerais com tanto ferro, não se oxida desse jeito. Outra... Vou exagerar um pouquinho, né? Mas outra característica que a gente podia fazer é, como eu disse, bota essas duas amostras lá, espera 1 milhão de anos, né? O albedo do basalto é diferente desse aqui que é mais claro. O que é o albedo? É a capacidade da refletância da luz solar, ou seja, o escuro absorve mais luz, mais radiação solar do que o claro. Então o basalto comparativamente com o basalto comparativamente com o granito, o que vai acontecer? O basalto vai esquentar mais do que o granito. Então isso ao longo dos milhões de anos, o que acontece? Esse aqui esquenta mais, o basalto, o mineralzinho lá no interior da rocha, ele dilata um pouquinho. Daí de noite esfria, ele contrai um pouquinho. E assim ele vai fazendo ao longo do tempo, esse aumentar e diminuir, vai levando o mineralzinho à fadiga. Daí ele vai desagregando e vai se temperizando. Legal? Seria uma outra razão para a gente apresentar. Ok? Nice, que a gente já falou, né? Nice. Alguns granitos, né? Esse aqui também já tinha falado. Ó, essa aqui é uma característica dessas rochas que a gente até tem uma dificuldade de compreender, né? Isso aqui, se a gente vai falar, eu consigo descascar assim bem facilzinho, então eu vou chamar isso aqui de um arenito. Por quê? Porque o grãozinho dele tem uma fração arenosa. Tá certo? Então, eu vou chamar isso aqui, olha como ele é frágil, né? Está se descascando todo, ok? Esse aqui não, esse aqui parece ser uma rocha mais compacta e tal, né? Então, essa aqui eu vou chamar de uma rocha sedimentar, de um arenito. Mas essa aqui, ela já é uma rocha, sob o ponto de vista mecânico, muito mais resistente. Ela não tem aqueles planinhos para se soltar, né? Então, eu vou chamar isso aqui de um xisto. Esse brilhozinho que vocês estão vendo, essa purpurina que vocês estão vendo, isso é das micas moscovitas. E a gente pode, quando olhar isso, não quer dizer que é sempre assim, mas eu posso, essa mica bem orientada, assim, eu posso ser levado a pensar que é um xisto. Posso ser levado a pensar que é um xisto. Tá legal? Ó, aqui eu estava mostrando a diferença entre... Vou pegar uma menorzinha. Então, a diferença entre uma rocha sedimentar, que é um argilito, olha como a textura dele é bem lisinha, né? Textura de argila. Posso chamar isso de um argilito, posso chamar isso de um folheto. Diferentemente de uma rocha metamórfica como essa aqui, a ardósia. A ardósia, no passado, ela foi um folhedo. Só que essas rochas, do tipo folhedo, argilito, foram formando um pacote tão espesso que foi aumentando a pressão, aumentando a temperatura,
e os mineralzinhos foram se transformando, se recristalizando. Tanto é que ela tem essa cor esverdeada, porque tem um mineralzinho chamado clorita, que surge numa determinada faixa de temperatura e pressão. Então, o que acontece? Vocês, como engenheiros, têm que identificar que a ardósia, por ser uma rocha metamórfica, ela tem uma resistência física, uma resistência mecânica muito maior que o folheiro. Né? Ó, vou largar aqui no chão, vamos ver qual que vai ter uma resistência maior. Só pelo barulho vocês vão ver. Ó, o folhelho quebrou. A ardósia não quebrou. Isso? Então, ele dá um som mais aberto, assim, né? Quer dizer que tem... Então, são diferentes, coisas diferentes, né? Rochas sedimentares e rochas metamórficas. Basaltos, vamos falar um pouquinho mais dos basaltos. Uma característica importantíssima para a gente perceber, e isso é quase sempre assim, né? Para a gente identificar os basaltos, que tem de tudo que é cor, né? São as vesículas, são as amígdalas. Elas são muito comuns nos basaltos. Ó, esse aqui todo pintadinho. A amígdala, um buraquinho, ele pode estar preenchido por outro mineral. Lembra quando eu disse para vocês que o cara for fazer brita só da zona vesicular é muito ruim? Porque está cheio de buraco. Em vez de ter brita, o cara vai ter um buraco. Ah, mas eu tenho um mineralzinho aqui, mas olha como ele se intemperiza fácil. Tá certo? Então, em vez de tu ter a brita, tu vai ter um buraco. Tá certo? Isso pode diminuir a resistência do concreto. Então, achou essa? Não quer dizer que todo basalto vai ficar um basalto também. Né? Mas esse aqui até um dia básico, estou chamando de basalto, mas tá bom. Mas tendo essas vesículas aqui, é uma característica importante para a gente identificar um basalto. Ok? Ó, esse aqui também é um basalto. Mas eu não consigo enxergar as vesículas, mas tem uns buraquinhos aqui, ó, preenchidos por calcita, eu acho que é algum quartzo, ó. Mas por que essas vesículas são todas deformadas? Porque bem provavelmente esse basalto é de uma zona de falha. A rocha sofreu um esforço muito grande e deformou todas as vesículas que ela tinha. Ok? Conglomerado. Vamos achar aqui aqui, ó. Essa rocha, na minha visão, é pela posição que ela se encontra no estado, né? Próximo ali de Ilhota, aquela região ali. Isso aqui é um conglomerado. Conglomerado, para mim, na nossa condição aqui, é uma rocha como a ardósia, assim, uma das rochas com mais baixo grau de metamorfismo, certo? Então, essa rocha que a gente chama de conglomerado baú, é o nome da rocha, depois nós vamos falar um pouquinho dos nomes das rochas, né? Então, ela é formada por seixos, pedaços de outras rochas. Ó, o que era isso aqui? Aquilo que eu disse para vocês, o rio ao longo do tempo, ele foi desagregando sedimentos e foi depositando esses sedimentos ao longo de toda a planície do rio, planície fluvial, toda a planície do rio, tá certo? Naqueles períodos de grandes enxurradas, ele levava seixos mais grosseiros. Um período de menos capacidade de transporte, ele levava areia, tá certo? Então esse pacote foi aumentando, aquele cascalho que a gente vai na beira do rio e chuta com areia, cascalho, deixou de ser uma areia e um cascalho, que a gente chama de um sedimento inconsolidado, e passa a ser um conglomerado, que é uma rocha metamórfica. Por quê? Aumentou a pressão, aumentou a temperatura, né? E virou uma rocha. E é um conglomerado, no nosso caso, conglomerado baú. E aí? Se fosse para vender qualquer outra coisa, estava bom, né? Do jeito que o professor fala, confunde tanto que vendia qualquer coisa. Oi? Do jeito que o professor fala, fosse vender, já tinha dado tanto comprador que ele já tinha levado. Tudo, já tinha vendido. Chega em casa e vê que nada funciona, né? Mas... Então, ó, posso chamar isso de um arenito? Não, é mais legal chamar de um xisto, porque ele tem uma resistência mecânica forte, né? Ele tem bastante moscovita, né? Então, dá para chamar, ele está bem no meio do caminho, né? Deixando de ser uma rocha sedimentar, passando a ser uma rocha metamórfica que passa esses xistos verdes que a gente... Ó, isso aqui é um seixo, né? Os seixos são formas, tamanho, né? Bem provavelmente um seixo de basalto, certo? Foi rolando. A gente vai aqui no pé da serra, quem sobe ali para Bom Retiro, que pega bem a escarpa da Serra Geral, o que tu encontra? A camada de cima grande que tem são os basaltos. Então, à medida que foi ocorrendo a erosão, aquela rocha foi caindo dentro das drenagens, a drenagem foi rolando e foi deixando ele nesse formato, certo? Logo abaixo do basalto, o que eu tenho? Eu tenho o arenito. Esse arenito, aquela que tinha uma raizinha no meio, né? Aquele arenito. Então,
aquele arenito ele também cai do rio, só que o arenito ele é mais fraco. À medida que o rio vai rolando com ele vai desagregando, vai concentrando só as... Isso aqui é mineral, né? Isso aqui, essa rocha que está aqui, eu não sei o nome dela, né? Mas o mineralzinho que está aqui é apatita, mas não é daqui, isso é de Minas Gerais. Tá? Não, isso aqui é uma rocha com esse mineral que está aqui. Eu não sei, eu não sei que rocha é. Não, não é uma rocha metamórfica, não. Ela é um equivalente vulcânico do granito, tá? É parecido com pegmatite. Essa aqui